O mistério da vida de Catarina Benincasa começa em 1347, na vibrante e caótica cidade de Siena, na Itália. 24ª filha de um humilde tintureiro. Sua origem não indicava que ela se tornaria a conselheira dos homens mais poderosos da terra. No entanto, o mistério de sua vocação manifestou-se de forma fulminante aos 6 ou 7 anos de idade. Ao caminhar com seu irmão perto da igreja de São Domingos, Catarina olhou para o céu e viu o mistério da glória de Jesus. Naquela visão, Jesus aparece-lhe vestido com vestes ponques, cercado pelos apóstolos, e sorriu para ela com um amor que mudaria sua existência para sempre. Aquele olhar de Jesus foi o selo definitivo. A partir daquele instante, Catarina não pertencia mais ao mundo, mas apenas a Jesus. Inundada por essa luz, a pequena Catarina compreendeu que seu coração só encontraria descanso em Jesus, em um gesto de maturidade. Mística que assombrou a lógica humana, ela fez secretamente um voto de virgindade perpétua. O mistério de sua promessa era um pacto de amor exclusivo com Jesus. Enquanto as outras meninas de sua idade sonhavam com casamentos nobres e vestidos de seda, Catarina buscava o mistério da solidão para conversar com Jesus. Ela começou a praticar pequenas mortificações e jejuns, vendo em cada sacrifício uma flor oferecida ao altar de Jesus. Para ela, a vida cotidiana em Siena era apenas o cenário onde ela esperava o momento de se unir plenamente a Jesus. No entanto, o mistério de sua vontade encontrou a resistência feroz de sua família. Conforme ela crescia, seus pais e irmãos planejavam para ela um casamento vantajoso, ignorando seu compromisso com Jesus. A pressão era esmagadora. Catarina era ridicularizada e sobrecarregada com os trabalhos domésticos mais pesados, para que não tivesse tempo para orar a Jesus. O mistério de sua resistência, porém, era inquebrável. Ela descobriu que, se não podia ter uma cela em um convento para estar com Jesus, construiria uma tela interior em seu próprio coração. Ali, entre os afazeres da cozinha e as vozes da casa, ela habitava permanentemente na presença de Jesus, provando que nada pode separar uma alma decidida do amor de Jesus. Este primeiro bloco revela que a força de Catarina nasceu da visão direta da face de Jesus. Ela entendeu que a verdadeira nobreza não está no sangue, mas na fidelidade ao chamado de Jesus. O voto secreto da infância foi o alicerce de tudo o que viria depois. As cartas aos papas, os milagres e a reforma da igreja. Catarina de Siena começou sua jornada como uma menina que se apaixonou por Jesus. E essa paixão tornou-se uma chama que nem a oposição da família, nem os desafios do mundo poderiam apagar. Ela estava pronta para enfrentar qualquer tempestade, desde que a mão de Jesus estivesse segurando a sua. Em 1363, a jovem Catarina de Siena tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Para escapar do casamento arranjado por sua família, ela fez algo radical. Cortou seus longos e belos cabelos. Naquela época, o cabelo era um símbolo de beleza e status social, e ao cortá-lo, Catarina estava declarando sua independência. Ela não queria se rebelar contra seus pais por rebeldia, mas sim buscar uma liberdade espiritual que ninguém ao seu redor conseguia entender. Como castigo, seus pais a transformaram em criada dentro da própria casa. Eles esperavam que o trabalho pesado e a humilhação a fizessem desistir de suas ideias. Mas o que deveria ser uma punição se tornou um refúgio para Catarina. Ela descobriu que, mesmo em meio ao barulho das tarefas domésticas, podia criar uma cela interior em sua mente, um espaço de paz e oração. Cada tarefa humilde, para ela, era uma forma de servir a um propósito maior, fortalecendo seu espírito contra a incompreensão da família. Depois de anos de persistência, a determinação de Catarina finalmente convenceu seus pais. Eles permitiram que ela se juntasse à Ordem Terceira de São Domingos, um grupo de mulheres conhecidas como Mantellate. O curioso é que essa ordem era composta principalmente por viúvas que viviam em suas próprias casas, dedicando-se à oração e à caridade. Catarina, sendo jovem e solteira, era uma exceção completa, quebrando mais uma vez as regras da sociedade. Ao vestir o hábito branco e o manto negro, ela não estava apenas mudando de roupa, mas assumindo uma nova identidade. Nos 3 anos seguintes, Catarina se trancou em um pequeno quarto na casa do pai, vivendo em um silêncio quase absoluto. Esse período de isolamento foi como um laboratório para sua alma. Foi ali que ela, de forma que muitos consideram milagrosa, aprendeu a ler e a escrever. Suas visões espirituais se tornaram mais intensas, preparando-a para uma missão que logo ultrapassaria as paredes daquele pequeno quarto. Por volta de 1367, Catarina finalmente saiu de seu isolamento, e sua saída marcou o início de uma verdadeira revolução social em Siena. Aquela jovem, antes quieta e reclusa, começou a frequentar os lugares mais esquecidos da cidade. Ela cuidava de doentes terminais, visitava prisioneiros e confortava os condenados à morte. Sua caridade não era apenas dar esmolas, era uma presença que levava paz e esperança onde só havia desespero.
Catarina não tinha medo da peste ou da miséria. Em cada pessoa que sofria, ela via um reflexo da condição humana que precisava de consolo e amor. Sua dedicação era tão genuína que ela começou a atrair um grupo de seguidores. Pessoas de todas as classes sociais menos nobres, padres e trabalhadores comuns, se juntaram a ela, passando a chamá-la carinhosamente de Mama. A influência de Catarina crescia a cada dia, provando que a verdadeira autoridade não vem do poder ou da riqueza, mas de um coração dedicado ao serviço e fortalecido pelo silêncio. Ela forjou sua armadura na solidão para depois lutar nas praças públicas. Catarina nos ensinou que o verdadeiro hábito não é feito de pano, mas de uma vontade forte, disciplinada pelo amor e pelo serviço. A menina que construiu uma cela em seu coração agora caminhava pelas ruas de Siena como uma força da natureza, pronta para desafiar não apenas as doenças, mas as próprias estruturas da igreja e do Estado da época. O silêncio daqueles 3 anos estava prestes a se transformar em um grito por reforma que ecoaria por toda a Europa. Catarina de Siena deixava de ser uma mística escondida para se tornar uma voz poderosa, que não se calaria diante de reis ou papas, movida por uma fé que ardia muito além de sua pequena cidade italiana. Obrigado por assistir. Se você se inspirou com a história de Santa Catarina de Siena, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. O ano de 1367 marcou o clímax da vida interior de Catarina. Durante uma visão profunda, ela experimentou o que a mística descreve como o casamento espiritual. Em meio a uma luz celestial, a jovem de Siena sente-se unida definitivamente ao seu amado, recebendo uma aliança invisível aos olhos humanos, mas que pulsava em sua alma como um compromisso eterno. O mistério dessa união não a afastou do mundo, mas a impulsionou para o centro dele. Pouco depois, em outro momento de êxtase, ela relatou o mistério da troca de corações, a sensação de que seu próprio coração fora levado e substituído pelo de Cristo. Essa transformação mística deu a Catarina uma coragem sabra-romana e uma empatia ardente, preparando-a para ser a voz da consciência em uma era de divisões. A partir desse momento, a Amantelata rompeu definitivamente o silêncio de sua cela doméstica. Catarina passou a atuar como uma mediadora incansável em conflitos familiares e políticos que assolavam a Toscana. O mistério de sua influência residia na autoridade com que falava. Ela não citava apenas leis ou dogmas, mas falava a partir de uma experiência direta com a verdade. Sua fama cruzou as muralhas de Siena, e ela começou a ditar cartas para nobres generei e clérigos. O grupo que a cercava, conhecido como a Bella Brigata, crescia a cada dia. Nobres e intelectuais tornaram-se seus discípulos e secretários, fascinados por aquela mulher que, embora analfabeta no início de sua jornada, agora articulava pensamentos de uma profundidade teológica avassaladora. O mistério de sua missão pública atingiu um novo patamar quando Catarina começou a se envolver nas grandes questões da igreja. A cristandade vivia o trauma do papado de Avignon, com o sucessor de Pedro exilado na França, longe de sua sede em Roma. Catarina via nessa ausência a raiz de muitos males que afligiam o povo. Movida por uma urgência interior, ela iniciou uma correspondência audaciosa com o Papa Gregório XI nas cartas. Ela não usava a linguagem diplomática da época, mas chamava o pontífice de Papai Doce Cristo na terra, exortando-o, com doçura e firmeza, a retomar seu lugar na cidade eterna. O mistério de sua prosa era uma mistura de amor filial e autoridade profética, algo que nenhum conselheiro político conseguira alcançar até então. Neste bloco, vemos a transição definitiva da mística para a diplomata. Catarina provou que a oração não é um refúgio da realidade, mas a fonte de poder para transformá-la. Ela caminhava entre os doentes da peste em Siena com a mesma serenidade com que confrontava os legados punk. Sua vida tornou-se um diálogo constante, onde as visões do céu ditavam as ações na terra. A jovem que outrora fora ridicularizada por sua própria família agora era a bússola espiritual de uma Europa em crise. O compromisso selado no casamento místico estava prestes a revelar as cortes mais influentes do continente, onde o mistério de sua voz seria o último apelo para a paz e a unidade da igreja. Junho de 1376. O mistério de uma jornada improvável começava a ganhar as estradas da Europa. Catarina, acompanhada por seu grupo de discípulos, partiu de Siena com destino a Avignon, no sul da França. Ali, cercado por muros imponentes e pelo luxo de uma corte que pouco lembrava a pobreza apostólica, residia o Papa Gregório XI. A sede da igreja estava em solo francês há quase 70 anos. Um período que a história chamaria de cativeiro da Babilônia. O mistério do chamado de Catarina era claro. O sucessor de Pedro deveria retornar à sua casa, Roma,
Ao chegar àquela corte sofisticada, a presença da mantelata causou um choque imediato. Enquanto os cardeais franceses vestiam sedas e peles, Catarina vestia sua túnica de lã rústica, mas carregava nos olhos uma autoridade que nenhum título poderia conferir. O encontro frente a frente com Gregório XI foi o ápice do mistério dessa missão. Catarina não se intimidou diante do trono. Com uma mistura de ternura filial e firmeza profética, ela confrontou as hesitações do pontífice. Ela o chamava de doce Cristo na terra, mas não hesitava em dizer que ele precisava agir com a coragem de um homem e não com a timidez de um menino. O mistério de seus argumentos não se baseava em estratégias militares ou econômicas, mas na saúde espiritual da igreja. Catarina revelou ao Papa que conhecia o voto secreto, que ele havia feito de retornar a Roma, menos um segredo que ele nunca havia contado a ninguém. Ao ouvir de lábios humanos o que ele só havia dito em oração, Gregório XI compreendeu que aquela mulher falava sob uma luz divina. Contudo, o mistério da oposição foi feroz. Os cardeais e a nobreza francesa tentaram desacreditar Catarina, submetendo-a a exames teológicos e espalhando rumores sobre sua sanidade. Mas Catarina respondia com uma clareza que desarmava os doutores. Ela via em Avignon um jardim que precisava de limpeza, e via em Roma o campo onde a árvore da fé deveria ser replantada. O mistério de sua persistência finalmente venceu o medo. Em setembro de 1376, contra a vontade do rei da França e de sua própria corte, Gregório XI iniciou os preparativos para o retorno. A voz daquela jovem de Sena havia prevalecido sobre séculos de influência política e interesses dinásticos. Neste bloco, testemunhamos o triunfo da palavra sobre o poder das armas. Catarina provou que a unidade da igreja era mais importante do que o conforto de um palácio. O mistério do retorno a Roma em janeiro do ano seguinte foi o início de uma nova era, mas também o início do sacrifício final de Catarina. Ela havia cumprido sua promessa ao Senhor, trazendo o papai de volta para casa, mas sabia que as feridas da cristandade ainda eram profundas. A conselheira de papas deixava a França não como uma vencedora política, mas como uma serva que havia aberto caminho para que a paz pudesse, encontrar solo em Roma. O destino de Catarina agora estava ligado às pedras da cidade eterna, onde o mistério de seu sofrimento se tornaria o combustível para sua última grande obra. Olá, apaixonados por história e por figuras que moldaram o mundo. Hoje vamos concluir nossa jornada pela vida de Catarina de Sena, mergulhando nos seus últimos e mais intensos anos. Se você achava que a volta do Papa a Roma era o fim da história, prepare-se, pois o maior desafio ainda estava por vir. O retorno a Roma em 1377, infelizmente, não trouxe a paz imediata que Catarina tanto sonhava. Pouco tempo depois, o Papa Gregório XI faleceu, e a eleição de seu sucessor, Urbano VI, foi tão conturbada que mergulhou a igreja no que conhecemos como o grande cisma do Ocidente. De repente não havia um mais dois, e depois até 3 homens se declarando Papa ao mesmo tempo. A cristandade estava dividida, confusa e em uma escuridão profunda. E onde estava Catarina em meio a tudo isso? A pedido do novo Papa Urbano VI, ela se mudou definitivamente para Roma. Mesmo com a saúde já muito frágil, ela se tornou um pilar invisível, mas fundamental para a unidade da igreja. Imaginem só. Durante o dia, ela ditava cartas fervorosas para reis, rainhas e cardeais, implorando, argumentando e lutando pela reconciliação. À noite ela se arrastava até a Basílica de São Pedro, onde passava horas em oração, oferecendo a própria vida como sacrifício para curar as divisões que feriam a igreja. O sofrimento físico de Catarina atingiu seu auge nesse período. Desde 1375 ela carregava os estigmas da paixão de Cristo em seu corpo. Mas por um pedido de humildade, essas chagas eram invisíveis aos olhos dos outros, embora a dor fosse absolutamente real em suas mãos, pés e lado. Nos seus últimos meses em Roma, a situação piorou tanto que ela já não conseguia ingerir nada, nem mesmo um gole d'água. Ela descrevia uma sensação física, como se o peso da barca de Pedro, a própria igreja em crise, estivesse esmagando seus ombros. Sua morte foi uma oferta total, um desejo de ser consumida pelo amor para que a paz pudesse finalmente retornar. E mesmo em meio a essa agonia, ela encontrou forças para concluir sua obra-prima. O Diálogo, um livro incrível onde ela narra suas conversas místicas com Deus sobre a verdade e a providência. No dia 29 de abril de 1380, a missão de Catarina na Terra chegou ao fim. Ela tinha apenas 33 anos, a mesma idade de Cristo quando morreu. Suas últimas palavras foram as mesmas de seu mestre: Pai,
Em tuas mãos entrego o meu espírito. Sua partida deixou um vazio gigantesco, mas sua voz definitivamente não se calou. Catarina foi a mulher que desafiou a política e a dureza dos corações poderosos. Hoje seu corpo repousa na Basílica de Santa Maria sobre Minerva e Roma, mas seu coração simbolicamente voltou para sua amada Sena, unindo para sempre a sede da igreja com sua terra natal. Seu legado é a prova de que a verdadeira força não vem do poder, mas da entrega total por um ideal. Não é à toa que ela foi a primeira mulher a ser nomeada doutora da igreja e a padroeira da Itália e de toda a Europa. A história de Catarina de Sena nos ensina que uma pessoa simples, movida por uma fé inabalável, pode sim mudar o curso da história. Ela nos convida a sermos também canais de unidade e de paz em nosso próprio tempo. Como ela mesma disse, e que essa frase ressoe em nós: se fordes o que deveis ser, colocareis fogo em toda a terra. Obrigado por nos acompanhar nesta série incrível. Se você se inspirou com a força de Catarina, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para não perder nossas próximas viagens pela história. Até a próxima!